Desde uma criança assustada até uma vida passada. Hoje eu vou contar para vocês a impressionante história real de um menino chamado James Leininger que mora nos Estados Unidos. Quando James tinha 2 anos de idade, começou a ter pesadelos quase todos os dias. A princípio, os pais de James pensavam que era uma coisa normal, mas como ele começou a ter vários pesadelos do mesmo tipo, eles começaram a ficar preocupados. Toda vez que James sonhava, ele estava dentro de um avião e sempre acordava desesperado e chorando. O vídeo que vocês vão ver a seguir é a mãe de James, chamada Andrea, que vai contar como ele fazia assim que acordava de seus sonhos. Ele falava, acidente de avião, fogo, o homem não consegue sair. Acidente de avião, fogo, o homem não consegue sair. Aí eu pensei, ai meu Deus, ele sonhava com isso o tempo todo. Os pais de James chegaram a pensar que ele poderia ter uma doença grave ou que até mesmo podia estar possuído. E quando James completou 3 anos de idade, ele começou a ter essas visões também acordado. De repente, ainda com 3 anos de idade, James começou a fazer vários desenhos, mas o que os pais deles não entendiam é que todos os desenhos eram sobre o mesmo tema, aviões de guerra. E todos, absolutamente em todos os desenhos, ele fazia a mesma coisa, fazia a assinatura James 3. Os pais de James ainda não sabiam, mas logo iriam saber que isso tinha um grande significado. Mas antes disso, James fez uma revelação surpreendente a seus pais. Ele contou como que o avião dele foi atingido. Ele disse que foi atingido. O Bruce falou, quem atingiu seu avião? E ele... Os japoneses! Em seguida, James deu uma pista bem estranha, mas bastante específica para seu pai. Ele disse o nome do navio de onde ele afirma ter decolado com seu avião. Quando o pai de James pergunta se ele sabia o nome do navio, ele respondeu, Natoma Bay. O pai de James achou bem estranho um menino de 3 anos de idade saber um nome tão diferente, então ele decidiu pesquisar. Bruce, o pai de James, sempre foi um homem ateu, mas a partir desse momento ele começou a achar tudo meio estranho e começou a acreditar. Isso porque ele descobriu que o Natoma Bay foi um porta-aviões usado pela Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Bruce não podia acreditar como seu filho, um menino de apenas 3 anos de idade, podia ter essa informação. De repente, a história começou a se esclarecer aos poucos quando o pai de James o levou para um reencontro entre veteranos do Natoma Bay. E isso ajudou a resolver o mistério de por que ele assinava seus desenhos com a assinatura James 3. Os veteranos de guerra disseram que somente um homem havia morrido quando decolou do Natoma Bay. Este homem se chamava James M. Houston Jr. Esse nome havia sido dado de seu avô para seu pai e de seu pai para ele, e por esse motivo ele era a 3ª geração, e por isso que James assinava seus desenhos como James 3. Na verdade, o 3 é James III. James Houston Jr. foi um piloto da Marinha e no dia 3 de março de 1945 seu avião foi atingido próximo à praia de Chichijima, no Japão. A partir deste momento, os pais de James começaram a ter certeza de que seu filho havia reencarnado. James foi crescendo e sua paixão por aviões do exército aumentava cada vez mais. Algo que surpreendeu seu pai é que ele já sabia todos os nomes dos aviões, as peças, inclusive os comandos. Um certo dia, os pais de James conseguiram fazer contato com a única parente viva de James Houston. Era a irmã dele. A princípio, a irmã de James Houston desconfiou da história, até que o pequeno James disse uma coisa que só ela sabia. Ele contou sobre um quadro que a mãe passada dele havia feito para os dois, e que esse quadro estava guardado há mais de 50 anos com ela. Sobre um quadro que a minha mãe passada tinha feito para ela e para mim. Ficou no sótão dela por uns 50 anos.
Meus pais e ela acharam uma loucura que eu soubesse uma coisa dessas. Quando os pais de James começaram a investigar, descobriram que várias outras crianças tinham lembranças de suas vidas passadas. E que um médico chamado Jim Tucker da Universidade de Virgínia nos Estados Unidos tinha mais de 3.000 casos documentados até pelas ciências de casos de reencarnação. E foi então que as coisas incríveis que James contava sobre sua vida passada começaram a surpreender cada vez mais. Quando James tinha 3 anos de idade, ele tinha 3 bonecos de brinquedo G.I. Joe. Ele sempre chamava os bonecos de Leon, Billy e Walter, e isso era bem estranho para uma criança colocar estes nomes nos bonecos. Quando o pai dele perguntou por que ele tinha colocado estes nomes nos bonecos, ele disse que era porque tinha encontrado eles quando estava no céu. Quando o pai de James começou a investigar, descobriu que Leon, Billy e Walter estavam no mesmo esquadrão que James Houston e haviam falecido meses antes dele. O mais assustador aconteceu no dia em que James estava limpando o jardim com seu pai. Ele disse: "Eu sabia, pai, que você seria um bom pai quando te escolhi." O pai dele perguntou: "Mas como assim, filho? Como assim você me escolheu?" Ele disse: "Sim, escolhi você e a mamãe. Eu estava em um lugar bem diferente daqui, mas era minha hora, eu tinha que escolher e voltar. De repente minha cabeça foi encolhendo e eu escolhi você e a mamãe. Estavam num hotel no Havaí, um hotel cor-de-rosa." O pai dele ficou totalmente assustado, porque quando decidiram ter James, eles estavam em lua de mel num hotel cor-de-rosa chamado Royal, localizado no Havaí. Depois disso, os pais de James tiveram mais que certeza que existia vida após a morte e que as pessoas que estavam no céu poderiam sim retornar à Terra. Depois disso, os pais de James viajaram para Chichijima, no Japão, para encontrar o local em que James Houston caiu com seu avião. Eles fizeram uma oração e jogaram flores no mar, e o pequeno James chorou como se tivesse perdido um parente. Eu queria convidar você que está assistindo esse vídeo a se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E se você acredita em reencarnação ou tem uma opinião sobre essa história, deixe nos comentários abaixo. E é isso aí, galera, se inscrevam no canal Rafael Ferpa. Eu vou deixar aquele grande abraço.